pessoal, eu sou a Cláudia Tenório e gostaria de começar aqui com você esse módulo que visa refletir sobre a política pública da educação. A oferta de educação pública de qualidade é um compromisso que está na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas você já tem esse conteúdo ali no e-book e eu gostaria de estar refletindo com você como que nós chegamos na Lei 13.395 de 2019, porque à medida que a gente considera que o serviço social ele tem agora um espaço assegurado dentro da educação para, junto com uma equipe multiprofissional, sobretudo como a lei dispõe, a psicologia e o serviço social. A gente precisa entender isso conectado com essas conquistas que vieram a partir da Constituição Federal de 1988, porque toda essa legislação ela contribuiu para que nós chegássemos na Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Você viu que eu abri aqui na página do planalto.gov.br para que a gente leia, né, a íntegra da lei e a gente vai aqui tecer comentários. Então, embora a gente tenha o foco, né, na 13.935, a gente precisa entender que isso só foi possível, tá? Porque desde a Constituição Federal de 1988, algumas diretrizes, alguns princípios e até forma de organização da educação estão sendo pensadas. A condição de ser, né, o Estado, acima de tudo, aquele que deve ofertar a educação, sobretudo nos níveis básicos, tá? A gente precisa pensar aqui o que se refere esses níveis básicos da educação, tá? Porque na legislação é muito claro. A gente tem a possibilidade de fazer com que a gente pense, por exemplo, o que está aqui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Que é a Lei 9.394. Ela tem aqui uma condição de descrever no artigo 4º o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que, quando a lei, né, traz no seu artigo 1º, as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pela educação, pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais, a gente precisa olhar para a legislação, tá, anterior e ver como que essa legislação 13.935 se conecta. Porque se a gente for, né, observar a lei, né, 13.935, ela é super enxuta, mas a gente pode pensar como ela se amplia quando a gente olha para aquilo que já tem sido esse marco regulatório da educação pública, tá? Então, quando, né, por esforço, né, conjunto do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Serviço Social, né, e uma série de deputados que entenderam a importância, né, desse serviço ser assegurado em lei, eles estavam pensando justamente em uma série de atualizações
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofreu ao longo dos anos e mais recente. Porque eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente olha aqui no artigo 12, por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi atualizada, tá? No ano de 2019, né? É a atualização mais recente, mas a gente pode ver aqui uma série de outras que também vieram a se somar em 2013, 2015, 2017, mas para exemplificar o que eu quero aqui dizer, né, da importância e já ter uma demanda assegurada para os serviços de psicologia e serviço social nas escolas de educação básica, eu estou aqui ressaltando o artigo 12 como exemplo e a atualização, né, da Lei 13.803 de 2019, quando fala da notificação ao Conselho Tutelar do município, a relação dos alunos que apresentem quantidade de falta acima de 30%, aquilo que foi a alteração da lei, né, a alteração com a Lei 13.663 de 2018, quando diz que promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying nas escolas. Também a Lei 13.663 de 2018 trouxe estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, como você pode perceber, existe algumas demandas que foram criadas por entender que, obviamente, era uma necessidade real, né? Aquilo que a escola se formou, né? A cultura escolar se constituiu, demandava isso. A gente tem uma LDB que ela foi pensada, né, em 1996, no contexto de todas essas conquistas advindas da Constituição de 1988, mas ela foi ganhando contornos no sentido de trazer para dentro da legislação aquilo que eram práticas, né, como expressões da questão social dentro desse ambiente escolar e que precisava de enfrentamento. E que somente o professor, né, ele não consegue dar conta dessas demandas. As múltiplas, né, expressões da questão social que passaram a adentrar o universo escolar exigia também uma equipe multidisciplinar, porque a educação como um todo, o processo de aprendizagem, ele é multidisciplinar. E quando tem esses impactos que a questão social, né, traz, a gente precisa trazer para dentro novos atores, novas especialidades que vão estar assegurando com que essas alterações na política pública, essas incorporações desses entendimentos que foram frutos da prática, né? A cultura da violência, né? Os episódios que o nosso país viveu em relação àquilo que, né, a gente pode citar aqui o massacre de Realengo, né, o massacre da escola de Suzano. Então, são indícios claros, né, de que a escola é um lugar que precisa de uma equipe multiprofissional para dar conta desses, né, temas que atravessam ali o assunto principal, né, da escola, que é o processo da aprendizagem. Então, né, a legislação 13.935, de 11 de dezembro de 2019, só veio por contribuir com que essa política pública pudesse ser efetiva e atender aquilo que ela mesma já havia previsto. Obviamente que é um ganho extraordinário, porque a gente sabe da importância que esses profissionais podem contribuir. Então, eu gostaria, né, de continuar aqui nesses comentários acerca dessa legislação 13.935, por quê? Né? A primeira coisa que a gente pode pensar é que as redes públicas de educação básica. Então, o que, né, a lei ela ocupa, né, assim, ela trata de regulamentar, né, está havendo um entendimento no geral que eu acho que é um pouco equivocado.
Por quê? Né? A gente sabe que a legislação ela não trouxe ao pé da letra que cada unidade escolar haveria a presença, né, de profissional da psicologia e do serviço social, tá? Mas, obviamente, vai ser aí uma conquista também muito grande que essa realidade vai trazer. O que o texto da lei terminou assegurando era uma forma dos municípios pensarem como que, né, internamente, a partir da lei da responsabilidade fiscal, né, a partir daquilo que era exequível, né, em termos de orçamento, de composição de funcionários, né, públicos no seu quadro, poderia se adequar. Mas tem um outro fator que vai ser fundamental na ampliação dessa presença de profissionais, que é a realidade também com que esses municípios vivenciam. Um município, né, violento, um município onde é caracterizado, né, por índices de vulnerabilidades e risco social, né, para crianças e adolescentes, obviamente é um município que não pode se dar ao luxo de ter ali um único, né, assistente social, um único psicólogo para dar conta, tá bom? E eu falo aqui da rede municipal, mas a gente sabe que dentro da organização, né, do ensino, o ensino médio, né, é da organização do Estado. Então, a gente pode pensar que o fato da lei, né, ter trazido a questão das redes públicas de educação básica vai fazer com que haja o esforço de municípios e Estado no sentido de assegurar também dentro daquilo que são as suas necessidades e as suas possibilidades para a inserção desse profissional, tá? Desses profissionais. E ainda no artigo 1º, a gente precisa pensar que é para atender às necessidades e prioridades definidas pela política de educação. Então, é aquilo que eu estava falando. As demandas e o contingente desses profissionais vão ser norteados por aquilo que está principalmente na LDB, tá? Como necessidade com que esses municípios e esses estados eles precisam para se adequar. Né? Os exemplos que eu dei aqui inicialmente das alterações do artigo 12, né? Se a gente sabe que é um município marcado pela evasão escolar, quando se trata, né, de fazer ali a contabilização das faltas dos alunos, óbvio que, né, demandarão aí um acompanhamento não só do professor, tá, mas da comunidade escolar, porque o conselho tutelar, né, nesse caso, vai ser comunicado de imediato, mas também existe todo o trabalho da unidade escolar de chamar esse aluno, ver o que está acontecendo, tá? Eu tenho aqui um vídeo também na nossa plataforma abordando essa alteração do artigo 12, mas é necessário a gente ter esse entendimento. A minha proposta, né, é que a gente possa aqui em outros vídeos falar dessas necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, para que a gente entenda como que é ampliada essa pauta, tá, de inserção do assistente social e do psicólogo para atender às necessidades e prioridades definidas pela política de educação. E a gente também precisa entender quando a legislação fala, né, que por meio de equipes multiprofissionais. O que a lei está tratando em si é da prestação de serviços de psicologia e serviço social. Mas existem outros profissionais que fazem parte dessa equipe, tá? Como já existe no cenário escolar o pedagogo, já existe no cenário escolar o nutricionista, já existe no cenário escolar, né, terapeutas ocupacionais, dentistas, uma série de outros profissionais que, obviamente, vão atender necessidades e prioridades, tá? A gente sabe, né, como que existem várias facetas com que essa realidade ela se demonstra, elas estão intimamente relacionadas, tá? E a gente precisa pensar, né, em como que dentro dessa equipe ampliada pode haver o atendimento integral dessas necessidades e prioridades definidas pela política de educação.
Eu tenho no YouTube até um vídeo em que eu abordo, tem aqui uma alteração também do aspecto da inclusão. Eu queria mostrar para vocês. Tem aqui a inclusão de novos componentes no currículo, e eu acho bem interessante quando a gente fala que eu estou fazendo, né, aqui ao vivo com vocês, currículo. Eu estou achando aqui, né, no texto da lei, estou até mostrando como eu faço uso, né, desse site, porque eu gosto de ir, né, aqui na fonte, porque caso tenha ocorrido alguma alteração da legislação, alguma atualização, a gente consegue estar, né, tendo aí o acesso de uma forma aí qualificada, né? E aí a gente termina trabalhando com a legislação atualizada. Então, a gente tem aqui uma série de inclusões, né, do currículo. E o que a gente significa, o que significa que essas inclusões no currículo vão trazer? É a necessidade de pensar, né, como que esse conteúdo se manifesta. Porque, na verdade, a gente não pode pensar que, à medida que a gente inclui, por exemplo, o componente, né, da educação nutricional no currículo, a gente pode pensar, poxa, o assistente social, né, em tese, não trabalha com essa leitura, né, nutricional, não tem nada a ver com um assistente social. Não é isso que a gente pensa? Mas aí, o que a gente vai, né, entender? Aqui, ó, é o artigo 26, tá? O seu parágrafo 9º vai dizer: a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput, né? O caput está falando aqui da revisão de currículos de educação infantil, fundamental, de ensino médio. O que significa, né? É que, obviamente, quem é habilitado para tratar do tema são os nutricionistas, os nutrólogos. Mas, se a gente pensa, né, que o aluno, sobretudo das escolas, né, mais afastadas, onde é predominante, né, as famílias com baixa remuneração, tá, que vive cercada por destituição de gêneros alimentícios, tá, tem acesso àquilo que é um cardápio mínimo, a gente precisa, né, adequar essa realidade. Um diálogo, né, multiprofissional também é bem importante dentro desse aspecto, certo? Na forma como isso será, né, ali trabalhado, porque à medida que a gente introduz isso como prática, né, escolar, a gente está abrindo precedentes, né, para que também vá para o espaço da casa. Né? E esse é o objetivo. A criança aprende na escola, ela termina reproduzindo em casa. Então, é muito importante, né, que os diversos saberes estejam dialogando, tá, para que essas iniciativas sejam traçadas. Eu visitei, né, uma escola, uma prática aqui no Rio de Janeiro bem interessante, que ensinavam, né, como a criança, uma escola de educação infantil, ensinando as crianças a prática, né, de evitar o desperdício. E eles eram levados, né, a se autosservirem, obviamente ali com, né, o acompanhamento das instrutoras, né, das professoras, mas eles pegavam só o que eles fossem realmente comer e o que eles gostavam de comer. Então, quando começaram, né, a deixar a criança ali colocar no seu prato o seu alimento, eles perceberam a redução do desperdício do alimento
E o mais interessante é que a criança levou esse aprendizado para casa. E quando chegava em casa, pedia para a mãe colocar, né? Ah, mãe, deixa eu colocar. E aí isso foi se tornando, sabe, uma educação muito interessante com esses pequenos. Então, a gente precisa pensar nesse processo educacional de uma forma bem ampla, tá? E aí, nesse artigo 1º também, no parágrafo 1º, eu gostaria de comentar aqui, né, aquilo que ele fala, que as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Olha só, né, isso aqui é bem interessante, porque, né, essa é uma ocupação que, historicamente, né, o professor, ele sempre atuou, né? O professor, o pedagogo. Por quê? Né, eles encontram ali estratégias para a melhoria, né, desse processo ensino-aprendizagem. Só que a partir do momento que a gente tem uma leitura, né, mais social desse processo, a gente começa a perceber quanto que o meio da onde a criança, o adolescente vem, é capaz de interferir na qualidade desse processo. Tá? Então, aqui a gente está trazendo aí uma deixa de que o assistente social, o psicólogo, podem e devem participar dos conselhos de classe, podem e devem participar da preparação, da elaboração dos currículos, tá? Daquilo que são planejamentos, inclusive de aulas, né, que tenha temas mais afetos a esses profissionais de psicologia e serviço social, temas de cidadania, né, temas que visem trabalhar, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um dos módulos aqui do nosso curso. Então, isso tudo vai contribuir para que, né, o assistente social esteja mais inserido nesse processo de ensino-aprendizagem. Algumas pessoas me perguntam até assim, Cláudia, mas o professor vai entrar em sala de aula ou o trabalho dele é fora da sala de aula? Eu defendo que existem espaços qualificados que o assistente social deva entrar em sala de aula, sobretudo para trabalhar esses temas aqui que eu estou me referindo. Mas, obviamente, né? Não precisa ser o espaço da sala de aula. Se a escola dispõe de salas interativas, de salas, né, onde o tema pode ser abordado de forma mais lúdica, né, mais atrativa para crianças e adolescentes, isso vai ser a melhor perspectiva. E, obviamente, né, trazer também a participação da comunidade escolar como um todo, né, para essa colaboração, tá? Atuando na mediação das relações escolares e institucionais, né? Eu abordo até aqui um módulo trazendo a questão da mediação de conflitos, mas, né, a gente percebe como que, de uma forma mais ampla, esses profissionais de psicologia e serviço social podem atuar nessa mediação de forma que a gente atinja, né, e possa traçar ações estratégicas para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, né, a gente vê aí múltiplas possibilidades dessa atuação profissional. E o parágrafo 2º da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, vai dizer que o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus respectivos estabelecimentos de ensino. Pessoal, tem aqui um módulo onde eu falo da mediação do serviço social com as teorias da educação. As escolas, as redes de ensino, elas são norteadas por projetos políticos pedagógicos que subsidiam, tá, a tomada de decisão, dos encaminhamentos, da construção desse projeto que vai se expressar em planos de aula, em planos de ensino, em planos de aula. O assistente social precisa ter familiaridade com essas teorias, bem como, né, a composição desses planos de ensino e planos de aula. Planos de aula quando for o caso dele ter que, né, abordar aqueles conteúdos que nós nos referíamos no parágrafo 1º, né, aqui do artigo 1º. Agora, plano de ensino,
tá? Tem muito a ver com essas ferramentas, estratégias pedagógicas que serão, né, ali formuladas a partir daquele espectro do universo sociocultural, político, da onde os alunos são, né, oriundos. E isso, obviamente, é uma leitura que se faz a partir do projeto político-pedagógico. Como assistentes sociais, a gente sabe que esse projeto político-pedagógico é também um projeto ético. E, enquanto assistentes sociais, que temos um projeto ético-político bem definido, a gente pode interagir nesses momentos da composição do projeto político-pedagógico, no sentido de que a gente, né, tem como horizonte uma educação que também é um projeto de sociedade. Então, para que o assistente social possa argumentar, para que o assistente social possa interagir, é necessário muito que o profissional conheça as teorias da educação, né, de Piaget, de Vygotsky, Paulo Freire, né, para dizer aqui dos principais. Mas existem outras orientações com que as escolas elas se baseiam, né, e as redes públicas se baseiam, né, como referencialidade teórica para a sua composição, tá? Agora, né, chegando aí do artigo 2º, algo que é bem importante, né, que a lei fala, que a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, vai dizer no seu artigo 2º que os sistemas de ensino disporão de 1 ano a partir da data da publicação desta lei para tomar as providências necessárias ao cumprimento de suas disposições, né? E aí a gente sabe que, né, desde dezembro, de 12 de dezembro de 2019, existe aí a necessidade, né, dos sistemas de ensino, né, sejam municipais, estaduais, de observarem, né, essas orientações para o seu efetivo cumprimento. Então, assim, a lei já estava em vigor, né, desde o dia 12 de dezembro de 2019, que permitiu, né, aí o espaço de 1 ano para que os estados e municípios se adequassem na contratação dos serviços de psicologia e serviço social, né, para suas redes. A gente acredita que, obviamente, à medida que os anos passem, muitos profissionais serão introduzidos, mas pode acontecer que no primeiro momento essa inclusão aconteça de forma tímida, certo? No sentido de cumprir, né, pelo menos a orientação mínima que a legislação traz. Mas a gente sabe, né, por aquilo que eu falei aqui quando a gente começou, as realidades elas são muito diferentes. E, né, as expressões da questão social, o quantitativo de estabelecimento escolar, né, a gente não pode atender uma solicitação abrindo precedente para um outro problema, que é, né, a impossibilidade de poucos profissionais atenderem demandas tão grandes, certo? E que são históricas e que estão aí se avolumando e que precisam de um contingente maior de profissionais. Então, é bem importante, tá? Você que está aí no seu município, no seu estado, possa conhecer como que está esse diálogo, né, de internalização, de cumprimento da legislação. É importante que o Conselho Tutelar sinalize, né, as necessidades ali da sua localidade, para que a rede possa conhecer, né, aquilo que é a necessidade que vai precisar de contratação de profissionais. Os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente devem constituir, né, grupos de trabalho para acompanhar esse processo de, né, adesão, de cumprimento, e fazer que se, né, reverbere para os conselhos estaduais, né, os colegiados do âmbito da educação, para que a gente possa, né, ter aí o efetivo cumprimento. E quando chegar em 12 de dezembro de 2020, a gente tenha um cenário onde nós vamos ter aí a inclusão de psicólogos e assistentes sociais inseridos na rede.
Algo que também é muito importante é que você já inicie a sua preparação, caso você tenha esse anseio, que você possa conhecer mais, né, aquilo que se refere a esse universo escolar. Porque, obviamente, as ferramentas de atuação profissional, né, você já dispõe. Você que tem aí o diploma de bacharel em serviço social, né, você passou por uma grade curricular bem extensa que te habilita a atuar como assistente social. Mas é importante que a gente tenha, né, e que a gente saiba como que nós vamos criar essa interface, né, essa mediação desse trabalho do assistente social dentro desse universo escolar. Por aquilo que foi aqui a nossa aula, né, assim, a construção dos nossos módulos anteriores, aqui você tem um módulo que a gente fala das demandas históricas, você tem um módulo que fala da trajetória da inserção do assistente social na educação. Por tudo isso, você já sabe que não é novo, né, para o serviço social essa aproximação com a educação, né? A gente tem desde as visitadoras sociais, né, quando a professora Lúcia Martinelli, no livro Serviço Social, Identidade e Alienação, a gente sabe que o serviço social, né, já tem tido ações relacionadas à educação. A gente tem inserção de assistente social antes mesmo dessa lei, tá? Por exemplo, no Colégio Pedro II, nos institutos federais de educação. Então, a gente, né, tem aí já inserções do profissional nessas áreas. O que a gente tem agora, né, é uma ampliação e um entendimento de como o assistente social pode vir a contribuir. Então, eu vou deixar para você aí fazer novamente a leitura, né, tão pequenininha da lei que coloca, né, o serviço de psicologia e de serviço social na rede básica de educação. Após assistir esse vídeo, você pode fazer seus comentários, você pode deixar sua dúvida caso exista, tá? Mas nesse módulo nós vamos abordar a política pública da educação e nós teremos aí momentos de dialogar sobre aquilo que tem sido, né, a efetivação dessa política no nosso país. Um abraço.